essa sua nova rede de apoio. Hoje nós temos um convidado aqui especial que vem fazendo uma sequência de vídeos com a gente e nós escolhemos um tema que é bastante comum na nossa rotina de maternidade, de sala de parto, que é a sífilis. Então o doutor Eduardo vai ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas. Bom Seja dia, bem-vindo. meninas. Muito obrigado pelo convite. Mais um assunto muito importante no nosso dia a dia. Sífilis é uma doença aí que está presente nas maternidades, no dia a dia dos nascimentos, dos bebês. E apesar de, assim, ser uma doença 100% evitável e 100% tratável, ela ainda é uma doença muito comum no nosso meio, muito comum. Eu já não faço mais tanta sala de parto, eu acabo recebendo alguns bebês na UTI com um diagnóstico de sífilis tardia, algumas complicações que elas podem ter, mas eu acredito que vocês ainda vivam muito isso, né? Do dia a dia, com mães que poderiam ser tratadas, que não foram tratadas. E muitas vezes acho legal vocês trazerem esse assunto para cá, porque muitas vezes é falta de orientação mesmo que a população tem, não sabem direitinho o que é, como tratar, como correr atrás. E, poxa, muito legal a gente poder falar desse assunto aqui. Trouxemos uns dados da Organização Mundial da Saúde de 2016. Tiveram 661 mil casos no mundo. No Brasil, de 2010 a 2019, foram 297 mil gestantes que foram identificadas com sífilis e 162 mil casos de sífilis congênitas identificados nos recém-nascidos. Em 2018, só complementando os dados que você falou, em 2018, são 9 casos de sífilis congênitas para cada 1.000 nascidos vivos. E a gente pensa, poxa, 9 casos para cada 1.000. Mas é pouca coisa. Não é, gente. Isso é caso demais. É caso demais. Isso é um problema, essa doença é um problema de saúde pública mesmo. Tanto que alguns marcadores de desenvolvimento de uma nação, desenvolvimento de considerar um país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, isso entra nas classificações. O número de casos de sífilis, esses problemas de saúde pública. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa, sim, orientar, precisa conscientizar a população, sim, de que isso é tratável, é curável e é prevenível. A gente pode, é 100% prevenível essa doença. E Muito nas policlínicas faz o teste rápido, que é um furinho que faz no dedo, né? Exato. Para saber se tem ou não o VDRL positivo, para poder fazer uma triagem, colher o exame de sangue. Fazer a coisa mais a fundo. Isso. Geralmente a gente fala assim, que esse teste rápido é justamente um teste de triagem. Ele, algumas vezes, é difícil de acontecer, mas algumas vezes ele pode acontecer uma coisa que a gente chama de falso positivo. Às vezes você faz o teste de triagem, que é aquele pontinha de dedo, que a gente coloca uma gotinha de sangue ali, e é igual acontece com o teste do Covid também, teste rápido. Faz lá, ele vem positivo ou negativo. Se vier positivo, a sua triagem é positiva. Não necessariamente significa que você tem. Grandes possibilidades, mas não bate o martelo. E aí você vai fazer o exame complementar, o exame de sangue e tal, para realmente fazer o diagnóstico da doença. Sim, no nosso caso específico, a gente vai falar mais da gestante e do RN, né? Sim. A importância da mulher fazer o pré-natal. Qual que é essa importância? É assim, durante o pré-natal, você consegue fazer o diagnóstico de sífilis. No pré-natal, aqui no Brasil, é orientado que você colha no primeiro, segundo e terceiro trimestre o teste de sífilis. Então, é aquilo que a gente falou no começo, é 100% tratável essa doença. E sendo tratável, você evita a passagem da doença da mãe para o bebê. Então, você fazendo o diagnóstico precoce da sífilis na gestação e tratando, evita muito mais, se diminui muito mais o risco de fazer uma sífilis congênita, que é aquele bebê que nasce com o quadro de sífilis. Entendeu? Só para deixar claro, então, a gestante que acaba pegando a sífilis, ela passa para o bebê. E o bebê pode nascer sim com a sífilis. Pode, sim. E como que é feita a transmissão da sífilis? Como que uma mulher pega a sífilis? A gente chama de infecção sexualmente transmissível, que são as ISTs que a gente fala. É através de relação sexual e sem camisinha, sem preservativo, e ela passa pelas secreções, né, do nosso organismo. Então, relação desavisada, sem preservativo, aquela pessoa que você não conhece, não sabe.
múltiplos parceiros. Então, tem que se prevenir. A prevenção é o melhor tratamento, digamos assim. E certo? qual que é o tratamento? Eu peguei sífilis, como é que eu faço para tratar? Benzetacil. 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 Agora sim, a sífilis ela é dividida em 3 estágios. Tem a sífilis primária, secundária e terciária. Cada estágio da gestação, da doença, cada estágio da doença vai impor um tipo de tratamento. 1 dose de benzetacil, 2 doses de benzetacil, 3 doses de benzetacil, enfim. Na gestante é meio que padronizado que ela receba como se fosse o pior caso possível, que é o terceiro caso, o sífilis terciária. Como que é o tratamento da sífilis terciária? Você vai receber, na verdade, 2 injeções de benzetacil em cada lado da nádega, né, do bumbum. Uma em cada lado? Uma em cada lado do bumbum. São 3 doses dessa. Então, durante 3 semanas consecutivas. Não pode furar uma, senão volta desde o começo. Exatamente. Nessa semana você tomou do lado direito e lado esquerdo. Daqui uma semana tem que tomar mais uma vez lado direito e lado esquerdo. E na terceira semana, lado direito e lado esquerdo. Se de repente aconteceu algum motivo que você furou a segunda semana e esqueceu de tomar uma semana, foi tomar só na outra, esquece. Se perdeu o tratamento, vai começar tudo de novo. E quando você começa o tratamento, como é que você sabe se está melhorando ou não? Se melhorou, se curou? Lembra que a gente falou que na gestação a gente colhe lá os exames? Quando você diagnostica sífilis, tem lá o tal do VDRL, que é o exame da sífilis que a gente colhe. Esse exame, ele tem valores a titulação. Então, assim, para você saber se você está fazendo o tratamento, se você fez o tratamento ideal, geralmente depois de um tempo que você faz o tratamento, você repete o VDRL. Esse VDRL ele tem que estar em valores decrescentes, ele tem que estar diminuindo. Com valores diminuindo, legal, tratamento eficaz. Então, segue o jogo, segue o pré-natal tudo direitinho. Se por acaso eu fiz o VDRL no começo da gestação, melhorou no primeiro trimestre, melhorou no segundo trimestre, lá no terceiro trimestre ou na maternidade, isso é importante falar também, toda gestante que chega para ganhar o bebê, todas têm que colher o teste rápido e, diante de um teste rápido positivo, fazer o teste definitivo da sífilis, o VDRL. Se de repente lá no final esse VDRL começa a subir a titulação de novo, começa a aumentar os valores de novo, a gente vai considerar como um tratamento inadequado. Vai ter que tratar de novo, fazer todo aquele esquema das 3, ou uma reinfecção. Exato. Que às vezes a mulher trata e o parceiro não trata. Exato. Continua tendo relação. A gente considera como um tratamento adequado da sífilis alguns fatores a gente tem que levar em consideração. Se ela recebeu realmente a penicilina benzatina, que é a benzetacil, não existe tratamento de sífilis que seja com outra medicação. Só a benzetacil e acabou. E tem que ser nesse esquema. Uma injeção de cada lado do bumbum durante 3 semanas consecutivas, sem furar. Esse documento, mamães que pretendem, estão fazendo pré-natal e tudo mais, se de repente tem um caso de sífilis e estão em tratamento, peçam no postinho de saúde, na farmácia, para o seu médico, para o seu obstetra, anotar, deixar tudo isso anotado. Se a mulher pode jurar de pé junto que fez o tratamento, que não pulou semana nenhuma, tá certinho, tinha um título maior e agora diminuiu, mas não tiver isso documentado que foi feito, não vai considerar como um tratamento adequado. Que é um documento, né? Tem que comprovar. É um documento. É um protocolo que a gente vai seguir com o bebê, né? Sim. A mulher, ela tem que estar... Dependendo e é uma do doença tratamento. de notificação compulsória Sim. também, que a gente tem que notificar para o Ministério da Saúde. Se dependendo do tratamento, se ela foi adequado ou não, vai diferenciar muito o atendimento que a gente vai dar para o bebê quando o bebê nascer. Por isso que precisa estar tudo certinho. Outra coisa que entra no tratamento adequado ou não também é o que você falou do parceiro. Às vezes a mãe trata direitinho e o parceiro não trata. E ela continua tendo relação com o parceiro durante a gestação, ela pode ter uma reinfecção. Sim, então, isso aí passar pro bebê mesmo. E passar para o bebê. Mãe tratada, pai não tratado. E é um tratamento que não tem custo para a pessoa, né? Porque ela vai no posto, vai tomar benzetacil lá, não vai precisar pagar nada. Exatamente. Não tem motivo para não ser tratada, né? Exato. Aí podem perguntar, mas e a alergia à penicilina, né? A alergia à benzetacil? Aí entra num quadro assim um pouquinho diferente. Tem aquele quadro de dessensibilização que a gente pode fazer que é mais complicado. Específicos, exato. Não é um negócio de rotina nossa, né? É isso. Aí o bebê nasceu
e a mãe fez o tratamento, tudo, o que a gente faz com o bebê? A primeira coisa, precisa colher exame do bebê? Não precisa? Precisa, sempre. É assim, por isso que eu falei do tratamento, se é adequado ou inadequado. Se o tratamento for adequado, for bonitinho, a mãe fez o tratamento todo certinho, todo direitinho, com comprovante e tudo mais, pelo menos um VDRL do bebê a gente tem que ter. Porque você tem que investigar a sífilis em todas as crianças. Se o VDRL em todas as crianças de mães que tiveram sífilis na gestação, por mais que tenha sido adequadamente tratado, tem que investigar. Dependendo se o VDRL da criança for baixinho, for menor que o da mãe, o tratamento tiver sido todo adequado, todo belezinho, o melhor cenário possível, vai encaminhar para o postinho de saúde para fazer um segmento. Vai ter que fazer segmento até 6 meses, até mais tardar 1 ano, 2 anos de vida. Vai ter que repetir esses exames com o passar do tempo. Agora, se a mãe não fez o tratamento adequado, aí você vai ter que fazer toda a investigação no bebê. A investigação do bebê consiste... atenção, gente. A investigação que vai fazer no bebê, se você não tomar 3 doses de benzetacil. Exato. E aí não tratou direito, teve inadequado. Além do exame de sangue que a gente colhe para ver o VDRL da criança, a gente ainda tem que fazer raio-x de ossos longos, porque a sífilis congênita pode afetar os ossinhos do bebê. E a gente tem que colher aquele tal daquele líquor, que é aquele líquido que passa na espinha, que passa no meio da coluna vertebral da criança. Coloca uma agulhinha no meio da coluninha do bebê aqui, ó, e tira uns 2 mlzinhos de líquido, que é o líquor. Então, é um procedimento doloroso, invasivo, que pode ser evitado. Que pode ser evitado, um tratamento correto. Aí o bebê não precisa passar por isso. Esse líquor a gente colhe justamente para ver se não tem infecção no sistema nervoso central. Esse líquor ele é produzido aqui na cabeça, no cérebro, e ele desce pela coluna. A gente punciona ele para ver se de repente não tem um quadro de neurosífilis, que a gente chama, que é a infecção do sistema nervoso central. Basicamente essa é a investigação que a gente faz. Nesses casos de darem positivo, todos esses exames que a gente fez, o VDRL, o líquor, o bebê vai ficar 10 dias tomando a penicilina internado, e não pode levar o bebê para casa e trazer para tomar, não, porque são 3 vezes por dia a medicação, depois de 12 em 12 horas, então é importante tratar. É muito importante. Às vezes até o tratamento ele tem que ser, principalmente quando o líquor vem positivo, são 10 dias de antibiótico na veia. Não existe antibiótico via oral, não existe injeção, fazer 10 dias de injeção. 10 dias de antibiótico na veia, não tem como ir embora, então são 10 dias que você poderia estar curtindo com o bebê em casa já, que você vai acabar ficando ali no hospital. Exato. Mas também, se você chegar na maternidade, você fez o pré-natal direitinho, chegou na maternidade, descobriu que tem sífilis, não precisa entrar em desespero. Exato. Você vai receber as doses de benzetacil internada, o bebê vai fazer o tratamento e vocês vão para casa. Porque muita coisa acontece assim também. Como é uma doença muito prevalente no nosso meio, muito prevalente, tem gente que às vezes começa um pré-natal mais tardio, ou às vezes não faz pré-natal por algum motivo, tal, que vai descobrir a sífilis só na internação. E aí, nesse caso, como não teve tempo de fazer o tratamento, tempo hábil e tudo mais, aí a gente faz toda a investigação do bebê e acaba internando o bebê mesmo para fazer o tratamento. A grande maioria desses casos de sífilis não tratadas, grande maioria, o bebê tem que ficar os 10 dias para fazer o tratamento. E na alta, esse bebê ele faz um acompanhamento ambulatorial aí até os 2 anos até os 2 anos de idade. Tem alguns casos que vai acompanhando até 5 anos de idade, né? Depois. Por conta que a gente tem uma coisa chamada sífilis tardia. Mesmo aquele bebê que recebeu todo o tratamento, esse tratamento inicial do bebê, ele minimiza muito, drasticamente, a chance de desenvolver sequelas no futuro. Mas, e principalmente aquelas crianças que não sofrem não recebem o tratamento, podem desenvolver o que a gente chama de sífilis tardia, que vai começar a apresentar alguns sintomas lá com 2, 3 anos, até uns 5 anos pode começar a aparecer coisas. Malformações ósseas, malformações dentárias, alguns quadros respiratórios. Por isso tem que fazer o tratamento quando internado, quando nasce, e fazer o acompanhamento certinho também. Pode achar que só porque ficou 10 dias tomando antibiótico que eu não vou seguir, não vou lá na consulta que tem agendado. Não, pelo contrário, tem o risco, né, que nem o Dr. Eduardo falou, das manifestações tardias. Então tem que fazer esse acompanhamento, esse segmento. É fundamental.
É isso. E nos casos dos bebês que a mãe tem a sífilis na gestação, quais são as piores complicações? Então, é por isso que a gente fala do tratamento, que é muito importante o tratamento na gestação. Porque o bebê, ele pode sofrer com as doenças. A sífilis congênita pode maltratar muito o bebê, mesmo intraútero. Quanto mais tempo ele ficar exposto à doença da mãe, quanto mais tempo ele ficar exposto àquela quantidade de bactéria corrente no sangue materno, maior chance de infectar. E se ele pega a infecção, tem grandes possibilidades de desenvolver o quadro clínico da doença, desenvolver a doença em si, né? Pode acontecer muitas coisas. É uma das principais causas de prematuridade também, o bebê nascer antes da hora. O quadro assim daquele bebê que nasce mesmo com infecção, sem a mãe ter feito tratamento e tudo mais, pode ter uma coisa que a gente chama de pênfego na pele do bebê, que são como se fossem bolhas que nascem na pele do bebê e começam a descamar na pele toda do bebê. Uma coisa que pode acontecer também, hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Você começa a ter um fígado gigante. O bebê, às vezes, ele nasce, que a gente chama de um bebê hidrópico, que é um bebê todo edemaciado, todo inchado, né? Um bebê todo... Por conta da própria infecção, ele nasce todo inchadão, aquela barriga distendida, uma barriga super grande por conta do aumento de fígado, pode ter aumento de baço, o baço também pode aumentar. Quadros de icterícia, que é aquele amarelinho na pele do bebê, pode ser uma icterícia que a gente chama de icterícia patológica, que todo bebê tem aquela icterícia fisiológica, né, que acaba desenvolvendo, em algum momento ali nos primeiros dias de vida acaba ficando amarelinho. Mas esse quadro é patológica, porque vai aumentar muito níveis de bilirrubina por conta do fígado que tá lesionado. Quadros respiratórios, insuficiência respiratória na criança, no bebezinho pequeno. Quadros de infecções secundárias. Assim, o bebê acaba ficando muito mais tempo internado um bebê prematuro, que nasceu com a sífilis congênita, já com todo esse quadro clínico. Vai manter um tempo maior de internação no hospital, numa UTI neonatal. Fica mais sujeito a infecções hospitalares também. Então é muita coisa que assim... Fora o grande risco de morte, né? Risco de morte, de bebezinhos que nascem extremamente graves que acabam não resistindo. Então são coisas que a mãe que não quis tomar lá as 3 doses da medicação, as injeções durante as 3 semanas, poderia ter evitado tudo isso, entendeu? Isso assim é um quadro de sífilis precoce, que a gente fala, aquela sífilis congênita logo que o bebê nasce. Mas além de todo esse quadro clínico, fígado aumentado, bebê que nasce todo inchado, pode ter alterações de sangue, pode ter sangramento com mais facilidade por conta de alterações de plaquetas, que as plaquetas podem vir mais baixas também. Muitas coisas podem acontecer nesse período neonatal. Quando não acontece nesse período neonatal, você pensa, poxa, legal, então acabou o problema. Não acabou o problema. Lá para frente pode desenvolver o quadro da sífilis tardia, que a gente fala. A sífilis tardia também tem algumas manifestações clássicas. Tem uma coisa que a gente chama tíbias em sabre, que são, não sei se vocês sabem, aquela espada dos samurais antigamente, que é uma espada que ele é mais curva. As pernas da criança, quando ela começa a desenvolver, por conta de alterações ósseas, que alterações ósseas também podem acontecer no bebezinho, por conta de alterações ósseas, fragilidade óssea, ele começa a crescer, só que ele não cresce direitinho, ele cresce mais encurvado. Então a criança fica com aquela perninha mais aberta. Alterações, no futuro também, dentárias. Pode ter uma coisa que a gente chama de dentes de Huntington, que são dentes que têm várias falhinhas no dente. Outra coisa, a rinite serossanguinolenta, que a gente fala, que é um tipo de patologia das vias aéreas, que você começa a ter obstrução nasal, começa a ter sangramento do nariz, aquele sangramento com muco, com secreção, coisa assim, que tudo poderia ser evitado, ou não talvez evitado, mas diminuído muito, muito o risco de desenvolver tudo isso mediante um tratamento certinho que a mãe poderia ter feito na gestação. Maravilha. A gente queria agradecer mais uma vez a sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Mais um assunto importantíssimo no nosso dia a dia aí. E espero contribuir mais vezes. Muito obrigado. Maravilha. E se vocês gostaram, encaminhe esse vídeo para umas 3 amigas, para umas mãezinhas. Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.